Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. E vejam como são as coisas, né? Chamadas coincidências, que eu prefiro definir como sincronicidade, que na verdade é um termo muito mais bonito até, um termo mais culto, um termo desconhecido pela plebe rude, pela plebe reinária, né? Mas que define melhor as coisas que acontecem, né? Por exemplo, vou dar uma talagada aqui, depois eu vou falar qual que eu estou tomando. Essa semana, no comecinho da semana, segunda ou terça, por falta de assunto aqui, eu pensei realmente em fazer um vídeo falando dos chamados off flavors. Né? Off flavors são sabores estranhos, né? Sabores assim que não deveriam estar na cerveja e por alguma razão lá eles estão. Né? Devido a algum erro no processo de cozedura, de fermentação, ou mesmo depois de armazenagem, de transporte, são sabores indesejáveis, que não deveriam estar lá, mas de fato estão. Cheguei até a olhar alguma coisinha, mas deixei a coisa passar. Aí, hoje, de manhã, acordo, olho lá do WhatsApp, e meu amigo Fernandão, corno e filósofo Fernandão, mandou um videozinho, onde tem lá um sujeito, analisando 3 variedades de Heineken, em lata, em garrafinha e no barril. Né? E ele vai lá descrevendo as diferenças que tem, que realmente tem. Tá? Essa coisa da cerveja da lata para o vidro, dá alguma diferençazinha assim. Não sei se em todas, mas sim. Eu recentemente até percebi isso numa Mistel. Eu não compro Mistel, mas minha esposa compra de latinha. E eu estava na casa de uma amiga dela, ela me deu uma Mistel de garrafinha. Eu senti uma diferença. Até fiquei preocupado, né? Nossa, meu paladar está ficando apurado. Paladar de cervejeira. Mas foi um episódio isolado, meus amigos. Passou. Então o cara vai descrevendo, e até o momento que ele chega, e ele fala que principalmente a de garrafa, né? Que ela tem uma cor verde, transparente à luz, né? O ideal de uma cerveja de garrafa é que ela seja âmbar, né? Para evitar ali a entrada da luz solar, do ultravioleta. Ele diz que essa cerveja verde, ela tem ali um cheiro um odor, um gosto de gambá. Puta que pariu. Onde que o cara já provou um gambá? Será que ele já lambeu um gambá? Né? Será que ele já cheirou um gambá? Mas o sujeito disse que tinha gosto de gambá, que é um dos off flavors aí. Esse eu nunca tinha ouvido falar. Então resolvi fazer um videozinho disso aí. Pesquisei alguns off flavors, né? Já havia pesquisado inclusive. Tem uma gata aqui que ela... Eu estou olhando para ela porque tem uma gata aqui que ela está meio débil mental e ela costuma mijar na pia. Eu estou dando uma de butuca nela. Mas enfim. Então pesquisei alguns, né, desses gostos desagradáveis que não deveriam estar ali, mas no entanto estão. O primeiro é o de oxidação, né, que dá para a cerveja, segundo os entendidos, né, os cervejiers, um gosto de papelão, de papel molhado. E isso pode ser porque a cerveja, depois que ela estava pronta, ela ficou exposta ao oxigênio, oxidação, claro, oxigênio. Ou então uma cerveja velha, ou que teve um transporte que não foi apropriado, vai dizer que dá esse gosto de oxidação, de papelão velho na cerveja. Eu nunca senti. Um outro off flavor, muito famoso, é o do acetaldeído, que diz que dá para a cerveja um gosto de maçã verde, o que eu não sei porque que seria ruim, ou mesmo de pasto, de grama. Repito, será que o sujeito já comeu grama alguma vez para saber o gosto de pasto? Isso aí, né, o acetaldeído, ele vem de uma maturação incompleta, né, uma maturação que foi mais rápida do que deveria ser, ou de alguma levedura que está muito nova, né, uma cerveja mais novinha, mais fresquinha. Um outro também, já ouvi falar, é o do tal do dimetil sulfeto, DMS, que diz que remete a gosto de vegetais cozidos, milho, brócolis, repolho. Nunca senti gosto disso também, meus amigos. E olha que eu tomo cerveja braba, hein? E esse DMS diz que é produzido algumas bactérias ali que estão contaminando a cerveja. Bactérias que não deveriam estar ali, mas enfim, elas estão no meio ambiente, estão no entorno. Não são bactérias patológicas, não são nocivas, mas que dizem que dá esse gosto de vegetal cozido para a cerveja. E até porque a cerveja é feita de vegetal cozido. Eu não vejo o problema disso, né? A brasileira tem muito milho. Né? A cerveja tem gosto de milho cozido. Sim, ela tem milho, mas enfim, são essas viadagens aí. Um outro,
esse eu nunca tinha ouvido falar, eu fiz na minha pesquisinha rápida, estou até aqui com um negocinho do lado aqui, é o clorofenólico. Clorofenólico, meus amigos. Eu que tenho uma certa base em química, eu sei o que é isso, mas a maioria não faço a mínima ideia, né? Que diz que dá um gosto para a cerveja de plástico ou de fumaça. Plástico ou fumaça? Eu nunca lambi um plástico e também nunca lambi uma fumaça, mas de plástico ou fumaça. E dizem que esse clorofenólico, como o nome diz, pode ser efeito de uma contaminação por uma água clorada. A água da cerveja ela não pode ser clorada, né? E alguém usou uma água clorada e dá esse gosto. Um outro, esse também nunca ouvi falar, e mesmo com a minha base em química, não faço ideia do que seja, que é o tal do isovalérico. Não faço ideia do que seja isso. Que diz que dá um cheiro de chulé para cerveja. Meu amigo, eu já tomei uma cerveja muito ruim, mas nunca cheiro de chulé em nenhuma, tá certo? E tem outros também, butírico, que tem gosto de manteiga, tem um que tem gosto de pipoca, coisa de louco. Esse pessoal, eu não sei onde que eles encontram todos esses off flavors. Eu tomo a cerveja e vejo cerveja só. E chegando aos finalmente, o que acabou não me motivando, eu já estava pensando, mas o que acabou catalisando esse vídeo, né, é o tal do gosto de gambá, o skunked beer, né, tem até nome em inglês, Mônicas, que diz que é por conta da exposição à luz ultravioleta, tem um monte de explicação, mas nada chega ali. O cara toma e sente um gosto de gambá, tá? Que nem o sujeito do vídeo que meu amigo Fernandão me mandou. Né? E é claro, todas esses off flavors, o cara não sente na primeira talagada, né? Ele sente lá no finalzinho, no tal do retrogosto. Que eu já falei aqui, meu amigo. O cara que sente o retrogosto, no reto, ele gosta, né? No reto ele gosta. Isso, porque o cara que toma cerveja e acabou, não tem retrogosto, né? Porque toma, vai entornando e vai dormir, né? Então o tal do retrogosto, né? No reto, realmente ele gosta. E tem essa coisa do gambá. Um cara desse, que sentiu o gosto de gambá na Heineken, meus amigos, na Heineken. Se ele tomar então, o que eu estou tomando hoje aqui, a Moema, ele vomita, ele tem engulhos, ele tem ânsias, né? Um cara desse, rapaz, desse retrogosto, do reto gosta, ele já, olha, eu nem vou falar onde jamais ele colocaria a boca, né? Porque ele regurgitaria, né? Então, se ele estivesse tomando isso aqui, meu amigo, olha, ele ia sentir gosto, não só de gambá, ia sentir gosto aqui do saco de bode, do boga de jumento, do rinoceronte, do javali, não é? Do cachorro do mato, quiçá até, meus amigos, ele sentiria o gosto aqui na Moema dos bagos do ornitorrinco, porque esse pessoal é sofisticado, né? Eles têm uma erudição. Não é possível, né? Não é possível. É muita frescura, meus amigos, é muita frescura. Nada contra uma certa sofisticação, mas nesse ponto, né? Gosto de gambá. O cara sentiria... Isso aqui tem cheiro de saco de ornitorrinco, se ele tomasse a Moema. Com certeza, né? Pata de javali. Mijo de hipopótamo. Ele sentiria isso aqui na Moema. Você pode estar certo, mano. Você pode estar certo. Né? Inclusive, né? Essa coisa do cheiro de gambá me lembrou uma piadinha, né? Antiga. Diz que um casal de portugueses, né? Veio para o Brasil, passou as férias, e eles se encantaram pelo nosso gambá, o saliguê, né? Parece um ratão, aquela coisa toda. Vai saber por que se encantaram pelo gambá. O português capturou um e quis levar para Portugal. Só que é lógico, havia aquele problema de não poder levar o animal silvestre, etc. Ele chegou para Maria e falou assim: Maria, vamos levar este gambá lá para Santa Terrinha. Você enfia nas suas calçolas, calçola em Portugal é a calcinha, né? E a gente passa pela aduana. Ninguém vai perceber. Mas Manuel, não vai ter jeito. Não dá, mas as suas calçolas são grandes, o gambá cabe certinho ali, né? A gente passa, o aduaneiro nem vai perceber em nada. Sim, Manuel, mas e o cheiro, Manuel? O gambá que se foda. Então, meus amigos, estou aqui tomando Moema. Se tiver cheiro de gambá, o gambá que se foda, tá certo? E é isso.